tranquilos, para a gente passar uns próximos dias aliviados e acalentados, né? E alguns recadinhos para dar início ao trabalho. Por favor, desliguem os celulares, certo? Combinado comigo? Tirem do Vibracal também, porque o Vibracal também tira a nossa atenção. E é importante que a gente esteja 100% aqui, para receber tudo aquilo que a gente veio buscar. Bom, começando com um recado super importante e delicioso, que hoje nós temos paella caipira. Então, gente, aproveite para levar para o jantar de hoje, para o almoço de amanhã. É um precinho pequenininho, é vendido por unidade. E é uma porção de 800 gramas, então é uma porção generosa. E é feito com muito carinho, né? Essa paella é até fluidificada, então olha o quanto que nos faz bem, né? Então aproveitem, é só passar lá na livraria para adquirir, falar com o pessoal da lanchonete, tá certo? Tudo combinado? Hoje é só combinado comigo, hein? Combinado do celular, combinado da paella. E vamos para um recado super importante. Pessoal, quando a gente tem evento, a gente fala assim, olha, save the date. Então, salvem essa data importante. É uma festa imperdível. Acredito que muitos já devem ter participado da Feira da Solidariedade. É o núcleo, né? O Paz e Amor em Jesus. Ele já faz há muitos anos essa feira. Essa feira acontece aqui na rua. Essa rua é fechada. Tem música ao vivo, alimentação, bazar, brechó. E tem muitas coisas. Tem as refeições aqui, vai ter macarronada, doce com chocolate, diversos. É uma festa para toda a família. Tragam família, amigos, vizinhos, que também vai estar colaborando com a nossa casa. E para ajudar a que essa feira aconteça, a gente recebe doações e nós também estamos comercializando, disponibilizando as camisetas. Adquirem as camisetas, tem diversos tamanhos e é um tecido fácil de passar, ela é bonita, ela é feita e é escolhida com amor, com carinho. E para que todos possam usar, tá? No momento que desejar. Então, não esqueçam, dia 21, salvem essa data, 21 de setembro, essa feira acontece das 9 às 17 horas. Então, é o dia todo de festa. Venham nos prestigiar. É muito importante a presença de todos. E um recadinho que a gente sempre reforça, que são as doações, a evangelização infanto-juvenil, mocidade. Eles pedem sempre para que reforcem também os kits de higiene, né? O shampoo, creme dental, sabonete, o que vocês puderem doar, né? E as cestas básicas também nos ajudem a completar as cestas. Quem não puder estar trazendo ou dar o valor, né, em espécie, o valor da cesta no total, traga um item, 2. Conversem com a família de vocês, com os vizinhos. Olha, estou precisando um item dessa cesta. Aí vocês acabam trazendo mais de um item. Mas aqueles também que não puderem doar, não tem problema. Vocês ajudam da mesma forma, fazendo uma oração, para que a gente consiga completar as cestas para as nossas assistidas, que são mais de 400 famílias. Bom, nós temos aqui no Paz de Amor, essa é uma casa que fica localizada nesse endereço. Nós temos a Caspage, que fica em Guaianazes. E a Caspage, nós temos também em Ferraz de Vasconcelos, a Crepade, que são 3 casas coligadas, né? E a de Ferraz é que ajudam as pessoas dependentes químicos. A Caspage, ela está precisando de pediatra. Então, esse recado se vocês conhecem algum médico
ou tem facilidade, assim, conhece pessoas, né? A gente, do nosso relacionamento, pedir ajuda para que a gente consiga esses profissionais para serem voluntários da Caspage. Porque lá é uma extensão aqui do Paz de Amor. É uma casa tão grande quanto a aqui do Tatuapé. Então, eles precisam de ajuda para pediatras, que são atendimentos presenciais aos sábados. A frequência e horário é a combinar com o profissional. É de acordo até com a disponibilidade dele. Tá? Eles precisam para lá também, na Caspage, que é em Guaianazes, clínico geral. Atendimentos presenciais aos sábados. Frequência e horário também é combinar. Eles estão precisando também educadores, educador para mocidade. Aulas presenciais aos sábados, das 8 às 11h30. E também a frequência a combinar. Porque, como a casa oferece muitos cursos, essas pessoas ficam aptas, cada um no seu tempo, a trabalhar e voluntariamente para a Casa do Paz de Amor, né? Seja sendo um médium de passe, ou até mesmo educador. Tá? Então, é muito importante. E, para finalizar, educador de evangelização infantil. Então, tem da mocidade que eles estão precisando e infantil também. Aulas presenciais aos sábados, das 8 às 11h30 e frequência combinar. Lá em Guaianazes, eles ficam na rua Antônio Tadeu 309. Mais informações também vocês podem pegar na livraria. Tá bom? Que Jesus os abençoe. Tenha um ótimo trabalho. E eu passo a palavra para o Fabrício. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Como vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus e a espiritualidade amiga. Mais um sábado, né, que nós estamos aqui. É sempre um motivo de muita alegria, né, nós estarmos aqui diante dessa assistência espiritual maravilhosa que a gente encontra aqui na nossa casa. Aqueles que eventualmente estejam pela primeira vez, que seja a primeira de muitas, e aqueles que já estiveram aqui conosco, sejam bem-vindos e bem-vindas de volta, né? Que nós possamos estar com o nosso coração super aberto, né? Então não é à toa que a gente pede para desligar o celular, é porque realmente a gente quer que as distrações, o nosso pensamento ele já dá aquela vagueada, né? Ainda se tem o celular para a gente se distrair um pouquinho mais difícil ainda. E é muito importante que a gente procure estar aqui presente, né? De corpo e de alma. Né, principalmente de alma, porque o corpo vai estar presente de qualquer jeito, né? Mas que a gente esteja realmente aqui para ouvir a palestra, né? Como a Angelina sempre falava para nós, né? A palestra é para quem veio, a palestra não é para quem ficou em casa, é para quem está aqui. É para nós que estamos aqui ouvir aquilo que o palestrante vai nos brindar, né? E uma coisa que a gente reforça aí, que a Margarete trouxe, essa questão do auxílio, né, com a nossa casa. Nós temos diversas obras sociais, diversas famílias que são assistidas por completo, tá? Não somente assistência com roupa, mas também cesta básica e outras questões relacionadas à sua dignidade, à sua saúde física, médico, dentista, cabeleireiro. Todas essas famílias em privação material, elas encontram aqui no Paz e Amor, nas 3 casas que são mantidas pelo Paz e Amor, né? Além dessa daqui, há mais 2, que nem a Margarete mencionou, e elas sobrevivem com a boa vontade dos voluntários, né? Então ela está falando dos 2 médicos que a gente está buscando, né? Pediatra e clínico geral, e também das pessoas que fazem as doações. Então a gente sempre reforça, né? Se tem uma roupa em bom estado, né? Não aquela roupa furada, né? Que já não dá para doar. Aquela roupa que a gente tem que lembrar que a gente vai doar para alguém usar, né? Então, em bom estado, que às vezes é até bom que você renova seu guarda-roupa, movimenta o comércio, ajuda o lojista e também doa a roupa para a família que precisa aqui no Paz e Amor, né? Doações em espécie, itens de cesta básica, enfim. A gente sempre reforça, quem puder ajudar, que nos ajude a manter essas obras. E aqueles que não puderem ajudar, não tem problema. A gente sempre pode orar, vibrar
por nós aqui do Paz e Amor, para que a gente sempre tenha a boa vontade de estar aqui, que nada nos impeça de estar aqui presentes nesse trabalho, né, de Jesus, na obra de Jesus Cristo, e também orar por essas famílias que precisam tanto. Tá bom? Então vamos começar o nosso trabalho, sempre reforçando. A espiritualidade preparou este ambiente maravilhoso muito antes da gente chegar aqui. Então vamos nos manter sempre em sintonia para alcançar aquilo que a gente veio buscar. Vamos lá. Então, a leitura, né, a leitura do capítulo do Evangelho e também a da mensagem será a Luzia, a prece inicial será o seu Vanderlei, vibrações gerais dos passes e das águas será a Priscila, a prece final será a Márcia. O capítulo do Evangelho de hoje, né, que será objeto de estudo, será o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, especificamente o item 3, Justiça das aflições. E hoje, setembro, eu já estou adiantado. Agosto tem sido um mês de estreias aqui no nosso trabalho de sábado, né? Mas não é porque ele está estreando na palestra aqui de sábado que ele é um iniciante no Espiritismo. Muito pelo contrário. Um grande estudioso da nossa doutrina, um trabalhador abnegado aqui da nossa casa, nosso querido Cláudio Augusto hoje vai nos brindar com essa palestra. Então, certamente o Cláudio, ele estudou, ele se preparou e ele vai trazer muitos ensinamentos para nós, que nós possamos estar com ele aqui presentes para absorver tudo que ele vai nos trazer. E que Jesus nos abençoe. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Justiça das aflições. Item 3. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só pode realizar-se na vida futura, sem a certeza do porvir. Essas máximas seria um contrassenso, ou mais ainda, seria um engodo. Do livro Folhas de Outono, de Francisco Santo Neto, ditado por Hamed. Ser generoso é entender que o silêncio momentâneo é muitas vezes a melhor ajuda. É saber confiar na ação do poder superior e reconhecer que as experiências da vida, certas ou erradas, são as que geram amadurecimento e crescimento espiritual. Que assim seja. Boa tarde. Vamos assim nesse momento, nos preparando para que todos nós possamos receber através da mensagem do Evangelho de Jesus, tudo aquilo que nós havíamos buscar nessa casa, que nos acolheu com muito carinho, que abriu as suas portas, para que todos nós possamos estar aqui presente nessa tarde. Jesus abençoe todos nós nessa tarde, para que nós recebamos, através do Cláudio, as suas palavras de incentivo e que possa tocar nos nossos corações o seu Evangelho, Mestre Jesus. Uma boa tarde a todos, que assim seja. Olá, meus amigos. Podem me ouvir? Primeiramente, eu gostaria de saudar todos os presentes aqui no Salão Allan Kardec, bem como todos os que nos acompanham de forma virtual e possam vir a acessar esse conteúdo a posteriori. Em primeiro lugar, meus amigos, eu gostaria de expressar a minha gratidão por ter recebido esse convite
tão generoso, formulado aqui pelos nossos dirigentes, para que eu pudesse, ainda que de maneira bastante modesta, cooperar com os trabalhos do Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus, especialmente numa data como hoje. Hoje é 16 de agosto, e no dia 16 de agosto de 1886, não um sábado como hoje, mas uma segunda-feira, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o nosso querido doutor Bezerra de Menezes, fazia uma conferência na cidade do Rio de Janeiro, na qual dava publicidade à sua adesão ao Espiritismo. E como nós sabemos, bondosos irmãos, os espíritas em particular e os brasileiros em geral, somos todos devedores do Dr. Bezerra, especialmente nós, frequentadores do Paz e Amor em Jesus, porque o Dr. Bezerra de Menezes, na terra, o médico dos pobres e agora médico do espaço, é um dos mentores desta casa. Meus amigos, no Evangelho segundo o Espiritismo, obra monumental, o terceiro livro da codificação de Allan Kardec, em seu capítulo 5, traz como tema justamente o que já foi mencionado anteriormente. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Relata Mateus, um dos apóstolos do Cristo, que em certa oportunidade o Divino Mestre Jesus avistou uma grande multidão. Naquele momento, ele decidiu subir ao monte e sentou-se para transmitir os ensinamentos àqueles que ali estavam presentes. E o ato de se sentar não é um mero detalhe. Os sábios hebreus, quando pretendiam transmitir conhecimentos aos seus discípulos, o faziam sentando-se. E naquela ocasião, relata Mateus, no capítulo 5 de seu Evangelho, no versículo 4, o nosso Divino Mestre Jesus nos ensinou: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É na questão de número 946 do Livro dos Espíritos, a obra fundamental da nossa doutrina, que o Espírito da Verdade nos esclarece um pouco mais acerca deste tema das aflições. Respondendo a uma das questões formuladas por Allan Kardec, o nosso codificador, o Espírito da Verdade nos ensina que as tribulações da vida representam as provas ou expiações. E ensina mais a entidade luminosa. Ensina o Espírito da Verdade, nessa questão que eu mencionei, que felizes daqueles que suportam essas tribulações sem murmurar, porque serão recompensados. As provas e expiações, bondosos irmãos, são inerentes à condição que nós sustentamos na terra. Sabemos nós, os espíritas, que os mundos neste universo infinito se classificam em 5 categorias. Temos os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, os mundos felizes
E, por fim, os mundos celestes. E todos nós conhecemos os mundos da segunda categoria, os mundos de provas e expiações, mesmo porque nós todos habitamos um mundo desta categoria. A Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Ou, se preferirmos, na linguagem evangélica, e quando eu digo linguagem evangélica, não estou me referindo aos evangélicos, nossos irmãos, mas linguagem evangélica no sentido de a linguagem contida nos 4 evangelhos, por intermédio dos quais os ensinamentos do Cristo nos foram transmitidos. Na linguagem evangélica, as provas e expiações que nós estudamos na doutrina espírita são chamadas de aflições. Se é fato, meus amigos, que a nossa passagem pelo plano terrestre implica necessariamente o enfrentamento de adversidades, nos é lícito refletir acerca da melhor maneira de enfrentarmos estas adversidades. E é numa obra monumental, ditada pelo benfeitor Emmanuel, ao inesquecível médium Francisco Cândido Xavier, que nós podemos colher mais elementos a fim de que enfrentemos na Terra o que todos viemos enfrentar. Esta obra tem como título Hoje, e foi publicada no ano de 1984, um ano muito produtivo de Francisco Cândido Xavier, a quem todos nós somos muito devedores. Apenas neste ano, o nosso inesquecível Chico Xavier, e nós nos referimos a ele como se ele fosse da família, não é verdade? Chico Xavier, parece que é alguém da família, um amigo, mas ele é da nossa família e é sim um amigo de todos nós. Apenas no ano de 1984, ele publicou 19 obras. E neste livro monumental, intitulado Hoje, ele traz uma mensagem ditada pelo benfeitor Emmanuel, que tem como título a palavra desespero. Ensina o benfeitor Emmanuel, nesta lição que acabei de mencionar, que os problemas que todos nós enfrentamos na Terra, em nossa passagem pelo plano terrestre, são uma espécie de prova, de teste, a fim de que nós nos fortaleçamos e continuemos em nossa jornada, a fim de alcançar o nosso destino. E o nosso destino, bondosos irmãos, não é outro senão aquele de alcançar a perfeição e a felicidade eterna. Ensina o benfeitor Emmanuel, no livro Hoje, que diante das aflições, ou se preferirmos, diante das provas e expiações, enfim, diante da dor, o homem encarnado tem basicamente duas opções, são dois os caminhos. Diante das adversidades, ele pode cultivar a paciência, e quando assim o faz, a paciência serve como um verdadeiro sustentáculo para que ele se mantenha de pé. Mas pode também o homem encarnado, diante das dificuldades que certamente enfrentará na Terra, optar pelo desespero. E assim, ao invés de caminhar para a solução dos seus problemas, ele os agrava. Ele os agrava. Ensina o benfeitor que naqueles momentos em que nós enfrentamos conflitos domésticos,
e isso acontece com todos nós, a paciência é sim uma boa conselheira, mas o desespero não, porque ele pode nos levar à utilização de palavras das quais possamos vir a nos arrepender depois. É muito comum nos momentos de altercação, naquelas discussões que acontecem em nossos lares, né, que, influenciados pelo desespero diante da situação, nós falemos mais do que devíamos. Ensina também o benfeitor Emmanuel, neste mesmo livro Hoje, publicado no ano de 1984, que nas questões sociais é a paciência que deve nos dirigir, e não o desespero. Porque o desespero leva ao assodamento, que é a pressa. Pressa, aliás, que caracteriza a maioria da humanidade que caminha na Terra. Podem refletir por alguns instantes e vocês chegarão a esta conclusão. Não é uma característica de todos nós a ansiedade para que tudo se resolva num tempo curto? Nós, muitas vezes, bondosos irmãos, temos este comportamento, mas é a paciência que deve dirigir os nossos passos, porque a paciência nos fortalece e o desespero agrava as nossas aflições. Mesmo nas reivindicações de natureza justa, é a paciência que deve nos dirigir e não o desespero, porque uma reivindicação justa temperada com assodamento, pode não ter como desfecho aquilo que nós pretendíamos. E ensina ainda o benfeitor Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, que nas questões de moléstia, de doença, também a paciência é boa conselheira e o desespero nos tira do caminho. O benfeitor ensina que os medicamentos, os remédios, devem sempre ser tomados na dose certa, porque mesmo um remédio em doses excessivas pode se converter em veneno. E aquele desespero, no momento da dor, se resultar na ingestão de uma dose diferente da que nos foi ministrada, ao invés de nos auxiliar para que a nossa saúde se recupere, ela vai agravar o nosso quadro de saúde. Em outra mensagem primorosa, também ditada pelo benfeitor Emmanuel, ao médium Chico Xavier, publicada há muitos anos atrás, em janeiro de 1952, numa revista chamada Reformador. Revista essa, meus amigos, fundada na época do Dr. Bezerra de Menezes e que circula ainda nos dias de hoje, porque a revista Reformador é o órgão de comunicação oficial da Federação Espírita Brasileira. E foi nesta revista, em janeiro de 52, que o benfeitor Emmanuel, por intermédio de Chico Xavier, publicou a mensagem intitulada Não te aflijas. Não te aflijas. Ensina o benfeitor que as aflições, como eu já mencionei, caracterizam a Terra. Todos nós vamos enfrentá-las. Mas ensina ainda o Espírito de Luz, utilizando-se de uma imagem poderosa e de simples compreensão, que qualquer um de nós, diante de um incêndio,
não tentaria apagá-lo utilizando gasolina? Não é verdade? Nós jamais faríamos isso. Mas é muito curioso observar que nas questões de ordem espiritual, nós fazemos isso. Já me referi aos conflitos domésticos. O silêncio dos conflitos domésticos representa a água, que tem sim o condão de apagar o foco do fogo. Enquanto o verbo usado de forma exagerada representa a gasolina. E a gasolina, se não apaga o incêndio material, tampouco pode apagar o incêndio de ordem espiritual. Ensina o benfeitor Emmanuel que um binômio deve dirigir o nosso comportamento diante das aflições. E esse binômio é constituído por duas palavras que devemos memorizar: serenidade e silêncio. Serenidade e silêncio, a fim de que nós possamos nos fortalecer, alcançando assim o nosso objetivo, que não é outro senão aquele de buscar no mundo material a evolução que nos colocará no caminho que devemos percorrer. Assim, bondosos irmãos, recordando da lição luminosa do nosso Divino Mestre Jesus, que governa a terra, como nós aprendemos com o eminente escritor francês Léon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, e também com Emmanuel, na obra memorável intitulada A Caminho da Luz, também ditada por Chico Xavier, o Cristo que nos governa espera de todos nós que enfrentemos com coragem as aflições que possam se abater sobre nós. Porque ensina o Divino Mestre: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E esta consolação, em muitas ocasiões, não se dá no plano no qual nós nos encontramos neste momento, que é o plano material. Em muitas ocasiões, esta consolação vai se dar no plano para o qual todos nós partiremos, que é o plano espiritual. É fundamental que cada um de nós, recorrendo ao conhecimento que nós já temos, é fundamental que todos nós tenhamos a perspectiva adequada para fazer um balanço de tudo que nos acontece na Terra. A vida material é uma fase da nossa vida, mas não é a única fase. Voltaremos à Terra, é verdade, quantas vezes forem necessárias para que possamos conquistar a luz que nos levará à perfeição. Mas, extinta a vida física, seguimos em nossa existência no plano espiritual, e quando as consolações não se dão na terra, elas se dão no céu. Assim, bondosos irmãos, é necessário que atendamos ao apelo do nosso Divino Mestre Jesus, que quando nos diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, nos ensina que nós devemos enfrentar
todos os problemas da terra, as aflições na linguagem evangélica, ou as provas e expiações na linguagem da codificação, com uma virtude que distingue aqueles que já avançaram. E essa virtude, bondosos irmãos, atende pelo nome de resignação. Devemos estar sempre resignados, o que é diferente de estarmos acomodados. Há muita diferença entre esses dois termos, porque a resignação que nos fortalece deriva da fé que temos em Deus e na doutrina espírita. Não nos enganemos, a palavra fé pode ser traduzida por confiança, porque ter fé é confiar integralmente na providência divina. E aqueles que confiam em nosso Pai Celestial têm a mais absoluta certeza de que Ele jamais nos abandona. Certeza essa que já tinham os antigos, conforme deixaram registrado no Velho Testamento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Uma frase que expressa fé, portanto, confiança, a mais absoluta confiança na providência divina, nos levando assim a enfrentarmos as adversidades que possam vir a se apresentar com resignação, sem revolta contra a providência divina. Porque aprendemos na doutrina espírita que todo efeito tem uma causa, e as causas das aflições que enfrentamos nos dias de hoje, se não estão localizadas na vida presente, certamente estão localizadas nas vidas passadas. Assim, é importante que aprendamos esta lição do Evangelho do Cristo e estejamos sempre de pé, com coragem, com bom ânimo, sabendo que Deus jamais nos abandona e nos auxilia, bondosos irmãos, permanentemente, por intermédio de seus emissários, tanto os encarnados quanto os desencarnados, como é o caso do inesquecível doutor Bezerra de Menezes, que assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira no ano de 1895, para ser mais preciso, 3 de agosto de 1895. E, diferentemente dos seus antecessores, decidiu que as reuniões da nossa querida FEB deveriam ser públicas, porque antes dele as reuniões eram privadas. O doutor Bezerra fez a seguinte sugestão: por que é que a gente não faz uma reunião aberta para o público? Alguém faz uma breve exposição, um tema do Livro dos Espíritos, ou um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, faz um breve comentário, depois a gente faz a aplicação dos passes magnéticos, aí a água fluidificada e termina a reunião. Alguém já participou de uma reunião nesses moldes? Nesta casa acontecem 17 reuniões por semana nesses moldes. E nós devemos isso, bondosos irmãos, ao doutor Bezerra de Menezes, mentor desta casa, a quem mais uma vez eu expresso a nossa gratidão por tudo que ele fez quando estava na Terra e por tudo que ele faz ainda hoje a partir do plano espiritual. E, meus irmãos, para que nós possamos encerrar
esta breve exposição, eu vou transmitir a todos vocês uma mensagem que lhes foi endereçada a cada um de vocês e vem do ano de 1977. É uma carta dirigida a todos vocês. Não sei se vocês já ouviram falar do carteiro. Ele se chamava Chico Xavier. E a autora da mensagem é a benfeitora Maria Dolores, que no livro Maria Dolores ditou a mensagem: serve e confia. Escuta, alma querida, se alguma provação te agita os caminhos da vida, e a jornada te cansa, pensa na bênção da esperança e olha em torno de ti no dia a dia. Das entranhas do abismo aos reinos estelares, a natureza em todos os lugares, ao integrar-se a Deus, age, serve e confia. Equilibra-se o mundo, polo a polo, sem qualquer atropelo, o verme aduba o solo, confiante em que o sol há de aquecê-lo. A tamareira no deserto permanece em trabalho, mas no dia esfogueante sabe ao certo, obedecendo à vida e servindo a contento, que a noite lhe trará o socorro do orvalho por bendito alimento. Quando o tronco balança ao vento forte e a tempestade ruge nos caminhos, há trovões anunciando os coriscos da morte, as aves aconchegam-se nos ninhos, esperando que as nuvens tresmalhadas, muito além das ramadas, em movimentação incessante e imprecisa, passarão no aguaceiro turbulento, e de que a paz virá nos bálsamos da brisa, sob o telhado azul do firmamento. Pensa na história do minério bruto. Dizem que quando preso aos flagelos do forno, ei-lo a emitir imprecações em torno, a estremecer de horror, de pedaço em pedaço, e o céu lhe muda a forma, em sublime processo, dele fazendo as altas vigas de aço, assegurando a força do progresso. Assim também, alma querida e boa, quando a prova te doa, não desanimes, segue e busca a frente. Porque a paz do Senhor vela constantemente sobre toda a criação. Por mais pesada a luta em que te vejas, conserva o coração, vestido de tarefas benfazejas, entre os braços amigos da esperança, guarda sempre os deveres teus e meus, quanto possas, trabalha, ajuda e avança, serve e confia em Deus. Meus amigos, agradeço imensamente a atenção de todos vocês e que os bons espíritos possam conceder a todos nós paz e amor em nossos corações. Boa tarde. Então, vou convidando a todos para que fechem os olhos, que aproveitem a energia que paira sobre o ambiente, procurem tranquilizar os pensamentos. E vamos agradecendo por tantas palavras aqui proferidas, que nos tocaram,
e que vão nos fazer refletir muito por esta semana. E com algumas respirações profundas, vamos trazendo a nossas mentes a figura do Mestre Jesus. Vamos ao seu encontro. Ele está de braços abertos, nos acolhe, nos guia até Deus Pai de amor e bondade, onde temos a oportunidade de agradecer por esta existência e pela vida. E assim, tão gratos que estamos, vamos pedir a eles e a todos os espíritos que zelam por este planeta, que o envolva em fluidos reparadores, revitalizantes, que possa envolver todos os espíritos encarnados e desencarnados. E vamos juntos com Jesus e com estes espíritos amigos, visitando cada nação deste mundo, cada governante, que ele esteja envolvido em fluidos e que eles possam se lembrar dos ensinamentos do Mestre e que, ao governar, possam respeitar mais, possam fazer ao outro aquilo que eles gostariam que vos fizessem. E então, juntos com Jesus, vamos visitando todos aqueles que não têm um lar, que sejam envolvidos por fluidos que saciem a fome e a sede do corpo e da alma. E continuando com Jesus, visitamos todos os enfermos do corpo, da alma, que nestes instantes se permitam ser acolhidos por Jesus. E vamos agora visitando todas as famílias neste mundo que encontrem na convivência o entendimento, a harmonia, o amor. E vamos agora visitando todos aqueles que se encontram em casas de repouso, orfanatos, casas de acolhimento, prisões físicas ou mentais, que sejam envolvidos por estes fluidos emanados de Jesus, que percebam a presença do Mestre, a acolhê-los, a intuí-los, para serem mais caridosos
começando por si mesmos. E vamos agora visitando todas as casas de orações neste mundo, envolvendo todos os trabalhadores para que continuem firmes no trabalho do bem. E então, vamos visitando nossos ambientes de trabalho, todos aqueles que convivem conosco, seus familiares. Vamos visitando nossos familiares. E se vem alguém à nossa mente, que Jesus possa envolvê-los, acolhendo, que eles se permitam envolver e lembrar dos ensinamentos do Mestre. E assim, vamos nos percebendo neste ambiente novamente e vamos nos deixando envolver pelas energias que pairam neste momento. E assim, tranquilos, vamos nos preparando para receber os passes que os médios vão nos oferecer neste momento, junto com os espíritos amigos. Vamos nos permanecendo tranquilos e calmos. Vamos imaginando Jesus novamente. E vamos sentindo uma chuva de bênçãos que caem sobre o topo de nossas cabeças, envolvendo todo o nosso centro de energia. E esta chuva de bênçãos, de energia revigorante, envolve nosso centro de energia frontal, onde podemos ter mais clareza em nossos pensamentos, onde podemos trabalhar diariamente a nossa fé. E vamos sentindo a nossa garganta, nosso centro de força laríngeo. Que ele seja envolvido por essas energias revigorantes e que possamos trabalhar nossas palavras, que possamos ter clareza ao falar, que possamos agradecer mais do que pedir. E juntos, envolvidos nessas energias salutares, vamos mentalizando nosso centro de força cardíaco. Ele vai sendo inundado por energias que revigoram o nosso amor. Vamos recebendo todo esse amor, vamos nos sentindo abraçados, acolhidos. E à medida que recebemos este amor, estamos nos preparando para doar e contagiar de amor cada lugar que estivermos.
E vamos sentindo todo o nosso abdômen, o centro de força que nutre a nossa saúde, que ele seja revigorado neste momento, que os centros de força esplênico seja envolvido neste instante. Podemos sentir todos os miasmas sendo eliminados. Podemos sentir a saúde em nosso corpo. Podemos mentalizar os nossos órgãos internos, revitalizados neste momento. Vamos nos direcionando aos centros de força, que nos dão tanta vitalidade, que nos permitem ter a criatividade, a energia vital, para continuarmos nesta existência. Vamos sentindo essa energia envolvendo todo o nosso quadril, nossas coxas, descendo pelas nossas pernas, sentimos os nossos pés. E essa energia vai voltando pelas nossas pernas, atingindo a base da nossa coluna que nos mantém firmes, em pé. Vibramos energia salutar, uma energia revigorante. Vamos sentindo nossa nuca, nossa cabeça relaxada sobre nosso pescoço. E novamente sentimos o nosso centro de energia no topo de nossas cabeças. E agora agradecemos imensamente por tanto que recebemos. E novamente eu os convido a pensar em Jesus, essa figura que tanto nos ensina e tanto nos ama. Que como um médico das almas, ele possa fluidificar nossas águas e a água de todo este planeta. Que estas águas possam chegar a cada pessoa, a cada ser vivo, como um bálsamo salutar, auxiliando no corpo físico e espiritual. E mais uma vez, gratos que estamos, vamos nos direcionando ao fim deste trabalho. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e a todos os espíritos amigos que nos auxiliam. E assim chegamos ao fim do nosso trabalho desta tarde tão bonita. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por tantos ensinamentos, tanto amor nos deixado. Agradecemos ao palestrante por essas palavras tão edificantes, que possamos levar para o nosso dia a dia, para a nossa convivência. Agradecemos aos nossos mentores por aqui chegarmos, aos espíritos amigos desta casa bendita,
e que possamos chegar em nossas casas em segurança e que possamos estar aqui novamente no próximo sábado. De luz, paz e amor em Jesus.